Salve, Exu abençoe, salve Guardião Divino, salve Caminho Ancestral. Gratidão, gratidão pelo seu tempo, por estar dedicando esse momento, estar nos assistindo. Peço que se inscreva, peço que compartilhe, que dê um joinha aí para estar nos incentivando. A gente está trocando sempre essa ideia. O que eu vim trazer aqui, uma reflexão, um pensamento, para a gente estar trocando aí, é sobre a indústria da iniciação, né? Esse comércio religioso que a gente vem vivendo bastante, no sentido de que está extrapolando, né? Tem muita coisa que está extrapolando. Quando a gente vai numa loja, a gente sabe, o vendedor vai querer nos empurrar alguma coisa. É o trabalho dele. Ele precisa sobreviver. Só que ele precisa, o vendedor, quando a gente vai no shopping, ele precisa nos indicar algo que nos sirva. Ele precisa nos analisar e ele precisa, se eu for numa loja, no shopping, ele não pode me dar uma calcinha porque eu não gosto de usar calcinha. Ele não pode me dar um vestido porque eu não gosto. Ele precisa olhar para mim, o meu perfil, me entender um pouco, saber o que eu estou buscando, o que é melhor para mim, para que ele possa me atender. Não é bem assim, mas mais ou menos assim é o que acontece hoje, dentro das religiões, dentro dos cultos, dentro desse mercado que se formou de iniciação, de títulos. O que vale é o que a gente tem, e não o que a gente vive, e não o que a gente sabe, não o que a gente conhece, né? Não a nossa experiência, isso não vale mais. Vale são títulos, né? E é uma reflexão, algo que eu trago para que todos nós a gente possa refletir sobre isso. Para quem que a gente está entregando o nosso caminho? Para quem que a gente está entregando o nosso dinheiro? A gente está tão carente assim que a gente precisa acreditar em qualquer marmoteiro que aparece por aí para levar o nosso dinheiro, para raspar nosso cabelo e dizer que a gente é iniciado sem nos dar nada em troca. É isso que está acontecendo, foi isso que aconteceu comigo. Eu fui iniciado e não tive absolutamente nenhum retorno. Tipo assim, te fode. É só pela grana. E é carência. É carência, porque principalmente eu vejo muito de pessoas que são do culto da Umbanda, tá? Que acabam indo buscar fora dela, ou no candomblé, ou no culto tradicional, algo a mais, que é trazido pela sua espiritualidade ou pela sua própria vontade e curiosidade, e acontece muito disso, né? A culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é tua, que vai atrás de quem tá com o ori ali, talvez burucu naquele momento, e vai atrás de quem não presta, né? Ouvindo o conto do vigário, ok? Porque hoje em dia é isso, o que vale são números, para você colocar as suas conquistas, quantas pessoas tu iniciou, os lugares que tu tá ali, tá bacana, legal, é honrável, mas se tu toma as medidas certas para que tu faça as coisas certas na vida das pessoas, na hora da consulta, porque todo sacerdote tem sua responsabilidade perante aquele neófito. Talvez aquela pessoa não tenha caminho para uma iniciação, um ebó seja o suficiente para que ela tome 2, 3 ebós no ano, seja o suficiente. Talvez que ela tenha um assentamento, que ela faça rituais, enfim, nem tudo na vida como solução é uma iniciação. Muitas vezes a iniciação acaba se tornando um problema para aquela pessoa e não uma solução. Acaba acarretando em problemas maiores ainda.
porque ela não tem a assistência devida que ela deveria ter. Talvez, vai dizer diversas coisas, a gente pode falar. Mas o principal é a falta de caráter e boa vontade. Essa é a principal. Porque, claro, a gente não tem que estar aguentando pepino da vida dos outros. Mas a gente precisa auxiliar as pessoas que nos procuram, os mais velhos. Quando eu procuro um sacerdote, eu quero que ele me ajude. Que ele me indique o caminho melhor para a minha solução. Então virou comércio, porque ninguém está preocupado com vidas, estão preocupados com números e títulos, né? E a gente, naquela ânsia por não saber, muitas vezes a gente acaba, por infantilidade, né? Por aquela questão do cristianismo, sincretismos, enfim, a questão da fé, aceita tudo que todo mundo fala, dentro da nossa Umbanda é assim. E aí a gente acaba entregando a nossa cabeça, o nosso ori, indo buscar onde, porque a gente já está tudo bagunçado, então a gente vai procurar aqueles que não deveríamos procurar. Aí a gente tem que percorrer um caminho muito longo para poder se refazer. E muitas vezes, né, muitas pessoas já estão tão bagunçadas e quando procuram essa ajuda acabam não tendo essa ajuda, tem um prejuízo financeiro, um prejuízo espiritual, porque muitas vezes você mexe na espiritualidade que não era para estar mexendo, quer dizer, era para mexer da maneira correta, mas mexeu da maneira errada, já não estava bom, ficou pior, acaba mexendo a vida espiritual, a vida financeira, a vida social, o psicológico da pessoa e até trazendo problemas de saúde para ela. Essa é a responsabilidade que um sacerdote tem, de poder olhar as coisas corretas, porque isso vai trazer para ele um comprometimento no caminho dele. Pode ser cedo ou mais tarde. Porque aquela irresponsabilidade, aquela falta de comprometimento que ele teve vai ser cobrado dele. Porque esse é o compromisso com os orixás. Não é oba-oba. E com a espiritualidade, com as divindades brasileiras, ou seja, lá qual que for. É isso que eu quero trazer, essa reflexão sobre a questão dessa indústria. Porque a pergunta, quando chega na mesa de jogo ali, por exemplo, não é o que essa pessoa precisa, o que é bom para ela. Seria essa a pergunta. E sim, a pergunta é: para quem ela se inicia? Fulano ou Beltrano? Para quem joga sabe, né? O jogo vai responder. Então, a maneira correta de você perguntar. E não é porque você não sabe, porque se você é um sacerdote, tu é obrigado a saber, camarada. E obrigado a não negligenciar o jogo alheio, porque tu tá ali como um olhador do sagrado. Mas o que interessa é o pataco. Dinheiro no bolso. Vida não é mais problema. Já tá ganhando no jogo, já tá ganhando com o ebó, mas não basta. Tem que dizer que o cara tem caminho para se iniciar, tem que dizer que o cara não sei o quê, que tem que largar o trabalho para ser pai de santo, que tem que largar a família para não sei para onde. Eu só vejo gente se fudendo com isso. O cara pegando a espiritualidade do candomblé, botando para dentro do culto tradicional, fazendo coisas do culto tradicional com o orixá do candomblé, porque o pai de santo falou. Um culto é um culto, outro culto é outro culto. Ah, é africano, mas é diaspórico. Teve mudança. Não é a mesma coisa.
Então vou pegar o orixá Iansã, mãe loira dos cabelos longos, vou botar dentro do culto tradicional então. Mesma coisa. Mas para ganhar dinheiro vale tudo, né? Então a gente diz que pode tudo, que tudo bem, e a gente está tão carente que acredita, faz e se enraba. E não sai do lugar. Pelo contrário, se atola cada vez mais. Então, quero trazer para vocês assim, toma cuidado. Toma cuidado. Às vezes um banho de erva, o culto ao ori, se conectando com a tua ancestralidade, vai te levar a caminhos para que te leve uma pessoa certa para que possa, se você está precisando, né, desse auxílio, que te leve até a pessoa certa para que você possa se aconselhar com o sagrado através de alguém que seja comprometido com o seu sagrado, né? Porque se eu não sou comprometido com o meu sagrado, como é que eu vou ser comprometido com o teu? A gente vê pelas atitudes das pessoas, é só a gente olhar um pouco, não se atirar de primeira. Eu me atirei de primeira. Aí imagina, cara, tu é da Umbanda, daí tu vai lá, faz uma iniciação, tu não tem ali o respaldo, a orientação, né, o retorno que tu precisa ter, talvez pela distância, outra cidade, não sei, né? Aí tu não tem, e tu começa a fazer coisas que tu não pode fazer. Tu não pode fazer. No culto tradicional existem coisas que tu não pode fazer. E aí tu começa a fazer. E essa falta de auxílio, né, de responsabilidade que os mais velhos têm que ter, de estar auxiliando os mais novos, porque só se fala em grana, né? A gente tá falando aí, para cortar um galo é R$1.000. Na mesma cidade. Aí tu imagina, a pessoa começa a fazer coisas que não tem responsabilidade para fazer. O que pode acontecer? Dá errado. Porque quando tu é iniciado, tu acessa um culto. E esse culto tu precisa seguir regras e seguir ritualísticas que são feitas já há muitos tempos, né? E que não são feitos quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente não tem a experiência, quando a gente não senta a nossa bunda na esteira para aprender. Quando a gente não estuda, né? Que teve outro pai de santo aí que falou que estudar a massa, mas e a experiência? A experiência vem do conhecimento, da prática, né, pai de santo? Então, assim, aqui a gente não faz ebó de receitinha, já falei isso aí. Aqui a gente não faz ebózinho de candomblé, 21, não sei o que, não. Aqui a gente não faz isso. Aqui a gente pergunta para Exu e Exu responde. Certo? Então o que eu quero dizer para vocês é isso. Tem um monte de gente pica, né? Tanto babá quanto iá, que honram, né, a espiritualidade, as divindades brasileiras, as divindades africanas, enfim, as divindades, os orixás do candomblé. Umbanda também, tem bastante gente boa aqui em Umbanda, mas tem uma raça que não presta. Então que a gente tenha força de vontade para que a gente não se atire no colo dessa indústria aí, que tomou conta. E ela toma conta de tudo. Toma conta de tudo, da nossa vida, em tudo, né? Alimentar, de tudo que é o tipo de consumo, eu tô falando. E a religião entrou nisso aí também. E é isso que a gente está vivendo hoje. O sagrado está meio distante. A gente tem mais o enfeite, mais o folclore, mais como é que é, a pompa, aquela coisa ali de aparecer. Mas a essência a gente não vê muito. Se tivesse que fazer BR na cara, não ia ter esse glamour. Não ia ter todo, ninguém, né? E seriam poucos, né? BR são cortes. Se tivesse que fazer cortes no rosto para iniciar, para inserir magias, pós, enfim, que são feitos em iniciações em alguns lugares. Alguém ia querer ficar com o rostinho marcado em prol do seu amor pela sua ancestralidade, né, pela dedicação, pelos orixás, pelas divindades brasileiras. Então tá, é isso que eu quero dizer. Um grande abraço a todos. Pedir que, se puderem, compartilhar, curtir,
se inscrever aí, compartilhar com um amigo que talvez precise ouvir sobre isso, né? Não é fácil, né? Mas a gente precisa se fortalecer, né? Nós mesmos, nós somos a força. Nós somos a força que vai buscar uma força auxiliar para nos trazer mais dinâmica para o nosso caminho. Mas tudo depende da gente, tá bom? Um grande abraço a todos, que Exu abençoe, traga abençoe muito o esforço de cada um, tá bem? Axé. Ei, Exu.